Amém. Amém, povo de Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Que doce presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, amém? Gente, eu tenho 30 minutos para falar. Jesus, dai-me graça para esse relógio. Glória a Deus. Mas glória a Deus, aleluia. Abra comigo Gênesis 37, 2. Nós vamos passear pela Bíblia rapidamente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu não vou deixar de falar o que eu preciso falar. Gênesis 37, 2. Quem achou ali fala, eu achei. Quem não achou fala misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreando os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história de José. Todos nós conhecemos a história de José. José foi quem, gente? O governador do Egito. Só que o que eu quero trazer para vocês hoje, pode colocar o tema ali, já colocaram ali, o choro que cura. Mas pastor, o que é isso? O choro que cura. Nós olhamos muito para José e olhamos para a história de José e olhamos que ele foi governador, salvou a família dele da fome. Achamos maravilhoso toda a história de José. Que lindo, né? Fez uma grande obra na vida da família dele, mas precisamos antes disso olhar de um outro panorama, o que aconteceu na história de José. José veio de uma linhagem de erros cometidos no passado. Erros que muitas vezes as nossas famílias cometeram. José veio da família de Abraão, da família de Isaac, da família de Jacó. Abraão veio de um lugar em que teve Sara. Sara teve um filho, até então estéril, que entregou uma serva para ter um filho que não era o filho prometido, que deu o quê? Deu ruim. Correto? Aí, nós vamos, primeiro a história de Abraão. Depois nós viemos para a história de Jacó. Na história de Jacó, aconteceu o quê? Jacó conheceu uma mulher. Quem é essa mulher que Jacó conheceu, gente? Vamos lá. Raquel. Só que Raquel foi dada a Jacó. Ele se apaixonou por Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro. E aí, na noite de núpcias, ele foi enganado e foi dada a ele quem? Lia. Ele trabalhou durante 7 anos para casar com Raquel e casou com Lia. E aí depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. Aí depois dizem que não existem consequências e maldição hereditárias. Ok? Vamos para a linha de raciocínio. Vamos continuar. Vamos seguir o ciclo. Ok? Aí vamos lá. Raquel era estéril. Quem era estéril na primeira? Aí Sara era uma mulher amada, da mesma forma que Raquel era uma mulher amada. O que Sara fez? Deu a serva. O que Raquel fez? Vamos continuar? Não estando muito satisfeita nessa história toda, Raquel simplesmente pegou, depois de toda a confusão, Jacó resolveu sair do lugar onde ele estava, fugiu da terra do pai, foi embora do seu sogro. Raquel queria aquilo que era direito, roubou
o que não devia, levou junto com ela coisa amaldiçoada, correto? E aí, a maldição foi junto. Olha, aí na primeira parte da história, Abraão, vou voltar lá em Abraão. Abraão levou quem com ele? Quando Deus manda sair Abraão, sai da sua terra, no meio da parentela, no lugar que eu vou te mostrar. Quem Abraão levou com ele? Ciclos que se repetem nas nossas vidas familiares e nós achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não existe maldição hereditária. Não tem nada a ver. Ok? Vamos continuar? Porque eu não vou, eu nem comecei ainda a situação onde eu quero chegar. Só estou querendo fazer o mapa de fundo para chegar onde eu quero chegar. Ok? Aí vamos lá. Aí casaram, ok? Jacó amou Raquel. Aí teve aquela questão de infertilidade. Raquel casou. Aí Raquel foi agraciada. Teve José. Aí ela foi agraciada novamente. Teve o segundo filho. Todo mundo sabe quem é o segundo filho? Benjamim. Só que no parto, ela morreu. Só que na morte, quando Benjamim nasce, Jacó virou um homem frustrado. E quem ficou o filho queridinho? José. José ficou o filho queridinho do papai. E é ali que começa, é o que eu quero trabalhar aqui hoje. O grande perigo da história. Porque todo mundo vê, José realmente foi o herói. José realmente, ele mudou a história da família dele. José realmente, ele mudou e fez parte de uma linhagem na vida de Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender toda a trajetória familiar e de que muitas vezes nós vivemos como família. E se nós não pararmos para quebrarmos maldições sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, nós vamos continuar repetindo padrões dentro de nós. E vamos continuar manifestando coisas que Deus vai deixar que aconteça. E aí a gente pergunta, por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou vivendo aquilo? Por que que eu estou vivendo aquilo outro? E é importante que nós saibamos o porquê que nós estamos vivendo coisas. Porque existem coisas na nossa vida que vivem assim, ó, de cabeça para baixo, e nós não sabemos de onde que vem. E a história de Abraão, Isaac e Jacó nos mostra que é uma realidade na vida de muitos de nós. E nós precisamos entender isso, para que nossos filhos não vivam. Que pare em nós. Muitas famílias, pais divorciam, filhos divorciam, aí outros filhos vão divorciar porque existiu uma geração que começou, passou para a geração, aí vem divórcio, traição, falência, e assim vai sucessivamente. Por quê? Porque um tem que parar, um tem que reagir, um tem que quebrar. Mas não.
A gente brinca com o mundo espiritual. E a gente fala, tá tudo bem. Mas pastora, como é que José parou isso? Então vamos lá continuar. Quando a palavra fala que José tinha 17 anos e ele cuidava de ovelhas, o pai dele chegava para ele era queridinho, ele era amado, ele era o filhinho do papai. Mas existe no texto, eu não vou conseguir ler o texto, eu não vou conseguir ler o texto aqui, mas você pode ler todo o texto depois, a partir do 37, quando José recebe a túnica, aí os irmãos implicam com ele por causa da túnica. Inclusive, se você pesquisar, fala que as túnicas que eram dadas eram túnicas curtas. Por quê? Porque as túnicas curtas não davam para trabalhar, eram mais fáceis. Só que José, alguns historiadores falam que José recebeu a túnica comprida, porque ele era muito mais importante, de tão querido que ele era. Então, ele recebeu uma túnica ainda muito mais importante do que os outros. A túnica dele era comprida, de manga comprida, não era de manga curta. Vocês podem estudar isso depois, ok? Alguns historiadores falam sobre isso. Então, preste atenção. Ele recebeu a túnica, os irmãos ficaram com inveja. Aí todo mundo sabe o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Ele foi vendido. Foi jogado no poço e foi vendido. Aí ele foi vendido para quem? Potifar, ok? Vou correr com a história um bocadinho aqui, senão eu não consigo chegar lá. Aí foi vendido para Potifar. Os irmãos venderam, aí fizeram aquele drama todo. Chegaram para o pai, aí falaram com o pai que ele tinha sido vendido. Pegaram a túnica dele, cheia de sangue. O pai quase morreu do coração. Desgosto. Mas olha só que coisa terrível. Quando José contou para o pai o sonho dele, o pai repreendeu o sonho dele. Se você olhar no capítulo 37, quando José conta o sonho para o pai e para os irmãos, o pai fala com ele assim: você está me dizendo que nós vamos nos curvar diante de você? O próprio pai não deu credibilidade àquilo que o filho tinha dito. E quantas vezes nós, como pais, nós não damos credibilidade àquilo que os nossos filhos nos dizem? Imagine se Jesus fizesse a mesma coisa conosco. Vamos continuar? Passou o tempo, ele foi vendido. Vamos pular. Vamos pular. Foi vendido para Potifar. Potifar cuidou dele. Aí aconteceu logo o que na casa de Potifar? Foi perseguido pela esposa de Potifar. Aí a esposa de Potifar armou tudo para ele ser preso. Correto? Ok? Aí ficou aquela situação toda. Ele foi parar na prisão. Na prisão, ele teve a interpretação dos sonhos. Nos sonhos, eu estou correndo, tá, gente? Porque eu quero chegar onde eu preciso chegar, viu? Interpretação dos sonhos. Aí, dentro da prisão, na interpretação dos sonhos, vamos lá no capítulo 40. No 14. Vamos lá, 40, 14. Ele fala assim, ó: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que te faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da minha terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nessa cova. Ele interpretou o sonho dos dois copeiros
da briga, da situação toda que teve com o faraó. E falou assim, não esquece de mim quando você sair daqui. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi esquecido. Só que o que aconteceu? Faraó teve um sonho. E aí, no capítulo 41, Faraó teve um sonho. E aí, no capítulo 41, no versículo 14, vamos lá. 41, 14. Então enviou o Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. E o barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E aí, Faraó escutou José. E a partir dessa história, José simplesmente se tornou governador do Egito. E a partir daí eu quero começar a trabalhar o texto. Ok, vamos lá. O que aconteceu a partir daí? Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 42, nós vemos o primeiro choro de José. Quando nós lemos, vendo, José entra a ser governador, acontece o que realmente estava no sonho, veio a fome, aí fala assim, ó, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando um para os outros? Porque os filhos estavam simplesmente assim, despreocupados, eles não queriam saber, tanto faz como tanto fez. Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. Preste atenção. Aqui começa o verdadeiro desastre. Afinal de contas, começa o egocentrismo de José aqui. O ego de José começa a aparecer a partir desse momento. Porque José era o rei nessa história. Ele tinha o poder sobre a vida dele. E o pai manda apenas os 10 irmãos. Mas os 10 irmãos, na verdade, eram meio irmãos. Foram aqueles que venderam eles. Então, o poder estava na mão de quem? De José. E aí, continuando o texto, José, pois, era o governador daquela época, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra, e José, vendo seus irmãos, conheceram-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e os falou como se asperamente, e disseram, de onde viestes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José, lembrando-se dos seus sonhos, que haviam sonhado deles, e disseram-lhes, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra? E eles disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Imediatamente, então lhes disse José, isto é o que
vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provado. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Aqui é uma prova que José não era tão bonzinho assim. O ego inflamado dele se manifestou. Que a falta de perdão não tinha sido liberada sobre a vida dos irmãos dele. Sobre tudo o que tinha acontecido durante todos aqueles anos que ele viveu aprisionado, coagido, mesmo dentro do reinado. Ele estava num lugar de poder. O que nós somos capazes de fazer quando nós estamos no lugar de poder? Quem somos nós no lugar de poder? Quão poderosos somos nós quando nós recebemos o poder? Onde está o nosso ego, o nosso orgulho no lugar de poder? Será que o lugar de poder, a nossa misericórdia, é vista? Ela sobressai sobre a nossa vida? Porque aqui José prova que não. Ele próprio prova que não. Porque ele entrou no lugar de egocentrismo. Porque ele podia simplesmente falar assim: ei, eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês jogaram no poço. Lembra do sonho que eu tive? Lembra? Sou eu estou vivo. Olha, eu estou vivo. Lembra? Eu sonhei. E eu estou aqui, eu vou salvar vocês, eu vou tirar vocês dessa fome. Mas não. Ele não quis fazer isso. Porque a força dele era maior da vingança, da falta de perdão, da falta de amor. Vamos continuar? Até me perdi, gente. Glória a Deus, aleluia. Então, nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviarei um de vós que traga vosso irmão. Mas vós ficarei presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não pela vida de Faraó, vós sois espias. E pôs-los juntos guarda 3 dias. E ao 3º dia disse José: farei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. E sois homens de retidão, que fiz que um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide levai trigo e a fome de vossa casa, e traze-me-ei a vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. A Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vos dizei eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles.
e retirou-se deles e chorou. Aqui foi a primeira vez que José chorou. Depois tornou-se a eles fadoudo. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e lhes restituir o seu dinheiro, e a cada um no seu saco lhes desse comida para o caminho. Foram eles embora. Foram embora. Voltaram sem o irmão. Porque José falou assim: olha, vocês vão voltar, mas esse vai ficar, porque na verdade eu quero quem? Benjamim. Eu quero é o meu irmão aqui. Ok? Vamos pular lá para 43. Porque o que acontece no 43? Os irmãos voltam. Ok? Chegam para o pai. Vocês podem ler depois. Aí falam com o pai que o outro irmão ficou preso. Aí fala que o governador quer quem? O mais novo. O pai começa: vocês estão ficando doido? Eu já perdi um. Vocês querem que eu perca o outro também? Vocês estão querendo me matar? Vocês querem que eu morra? Aí quando você olha no verso 43, no versículo 15, você vê que eles, e os varões tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levaram-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses varões a casa, e mata Rezes, e prepara tudo, porque esses varões comeram comigo ao meio-dia. E o varão fez com José, dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dá outra vez voltou das nossos sacos, foram trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimentos, e acontece que chegamos nós à venda, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do nosso saco, o nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimentos, não sabendo quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não tem mais, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai. Vós tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegue a mim. E trouxe-lhes vosso Simeão. Deus levou aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para que quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram ali presente que estava à sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E eles perguntou como estava, e disse: vosso pai, o velho que falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar.
e entrou na câmara e chorou ali. Pela segunda vez José chorou, um choro de dor e amor misturados. Ali começou o quebrantamento de José. Primeiro, ele chorou numa dor profunda, de dor egocêntrica. Depois misturou uma dor de choro, porque ele viu o irmão dele. Começou o quebrantamento dele. Começou a quebrantar o coração dele. Porque talvez no coração, na mente dele, poderia ter acontecido alguma coisa com o irmão. Então nós precisamos pensar o que passava na cabeça de José. Vamos continuar no texto. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, disse: ponde o pão. E puseram-se a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer o pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e ao menor segundo a sua minoritura. Do que os varões se maravilharam entre si, apresentaram-se as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Vamos lá. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimentos os sacos destes varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca de saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José tinha dito. Adivinha no saco de quem que José mandou colocar o copo? Aí o que aconteceu? Botou no copo de Benjamim. Aí mandou perseguir eles para Benjamim ser preso. Porque ele queria fazer o quê? Segurar o irmão. José era tão bonzinho assim? Hã, gente? Vai? Vamos lá? Vamos lá. Aí o que acontece? Vamos continuar aqui. Não vou continuar lendo, porque senão eu não saio daqui hoje. Os irmãos vão, entram em desespero, porque Benjamim tem que ficar. Volta para o pai. Chega lá para o pai sem Benjamim. Aí o pai dele faz o quê? Entra em desespero. O que José faz? Manda buscar o pai. Vamos para o 45. 45 a partir do 1. Então José não se podia conter, porque os irmãos pegaram e fizeram o quê? Voltaram. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu e conhecer seus irmãos, porque José fez o quê? Se apresentou a todos os irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Porque os irmãos ficaram pasmados. O que José vai fazer conosco agora?
O que José vai fazer com a gente? Qual vai ser a trama de José? Porque José pegou e prendeu o primeiro irmão. Foi lá, mandou buscar Benjamim. Acusou Benjamim de roubo. Benjamim ficou. Nós voltamos. Aí o pai mandou buscar Benjamim de volta. Nós não conseguimos. Se revelou para nós. Vamos ficar todo mundo preso. Ninguém sai daqui. Vai ter vingança. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos continuar acompanhando. 45:4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegue-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque havendes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura sem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida por grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tenho dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos e tuas filhas, dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e que os olhos de meu irmão Benjamim, e que a minha boca que vos fala, e farei saber que o meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que a minha glória no Egito, e tudo que tendes vistos, e apressai-vos a fazer, descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Houve uma cura nesse momento. Houve uma libertação nesse momento. Houve um grito de perdão nesse momento. Faraó ouve falar dos irmãos. Mas o melhor ainda está por vir. O pessoal do louvor pode começar a subir. Os irmãos voltam. Os irmãos voltam. E aí a história começa a acontecer. Porque toda mentira ela é descoberta. E os irmãos têm que contar ao pai aquilo que eles fizeram. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez contaram mentiras sobre a sua vida. Mentiras que você não sabe. Coisas sobre a sua história que você não sabe.
situações da sua vida que você não sabe. Mas Deus é um Deus da verdade. Deus não é Deus da mentira. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que liberta. Deus é o Deus da verdade. Podem ter feito tudo o que fizeram com você, mas Ele é um Deus da salvação. Ele é um Deus da restauração. Ele é um Deus que cura. Talvez a sua família possa estar no pior momento hoje. Mas você precisa ter uma palavra de encorajamento para tirar ela do lugar que ela está. Mas você precisa ser esse canal. Os filhos de Jacó podem ter cometido erros, mas eles precisaram fazer o caminho de volta para consertar aquilo que eles fizeram de errado. E talvez você tenha que fazer o caminho de volta ao teu passado, na tua descendência. E talvez a tua descendência possa ser o seu pai, possa ser a sua mãe, possa ser os teus avós. Não sei quem seja, mas talvez você tenha que voltar no teu passado e fazer o caminho de volta e consertar. É necessário. E foi isso que os filhos fizeram. Eles voltaram, contaram ao pai e falaram com o pai: junte tudo, venha, porque José está vivo e ele espera por você. E o final da história todos sabem. José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai Gossém, e mostrou-se-lhe lançando-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço durante um longo tempo. Esse longo tempo foi o tempo em que existiu a cura da paternidade sobre a vida de José, a cura de uma nação, a cura de um propósito de vida, a cura de descendências, a cura de linhagem. Foi a cura. Tem muitas pessoas aqui que queriam encostar e dobrar a tua cabeça sobre o ombro de um pai e uma mãe, e não tiveram a oportunidade de deitar a cabeça sobre o pai e a mãe e pedir a cura de um colo do pai e da mãe. E você não teve essa oportunidade de fazer isso. Porque muitas vezes você é orgulhoso. Por um momento José foi orgulhoso. Ele deixou seu ego inflamado. Quebra essa barreira do orgulho, da sua prepotência, de você achar que você é melhor do que aquilo que te feriu. Ei, você não é aquilo que fizeram com você. Talvez você não vai ter outra oportunidade de dar à pessoa que não te deu nada.
de transbordar sobre ela o amor de Jesus Cristo. O Jesus que você conhece. Se você realmente conhece esse Jesus. Porque Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Mas será que você é capaz de derramar sobre a vida das pessoas que te feriram, que te magoaram, esse amor? Durante um período, José, ele foi sim, egocêntrico. Ele foi rancoroso. Mas de forma nenhuma ele negou ao Deus que ele servia. E está tudo bem. Fique em pé no seu lugar. O Senhor quer trazer a sua memória. Ao teu coração. Pessoas que você gostaria de encostar a tua cabeça no ombro delas e dizer: eu te amo. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Pai, mãe, eu te amo tanto. Eu não posso estar com você, mas eu te amo. Eu não tenho essa oportunidade. Filho, filha, eu te amo tanto, mas eu não consigo demonstrar esse sentimento. Marido, esposa, eu te amo tanto, mas dói. O meu peito dói. E eu não consigo demonstrar esse sentimento por você. O meu coração dói, porque você me fere, você me machuca. Tira esse coração de pedra. Vai tirando, Pai, toda a armadura. Vai arrancando toda essa racionalidade da mente. Que nós possamos a partir de hoje sair daqui com a nossa mente diferente. Que nós não possamos sair daqui desse lugar apenas sentindo arrepio na pele. Mas que nós possamos ter a natureza de Cristo. Que nós possamos olhar para o nosso pai, para a nossa mãe de maneira diferente. Para o nosso marido, para os nossos filhos de maneira diferente. Nos perdoe, Pai. Examine o teu coração. Vai examinando, Pai. Vai liberando cura, Espírito Santo de Deus. Vai liberando cura, 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 Jesus, cura, cura, Pai. Cura na paternidade, Jesus. Cura na paternidade, Pai. Cura na paternidade, Jesus. Cura na paternidade. Cura na paternidade, Pai. Na paternidade, na orfandade. Vai curando, Pai. Vai curando, Jesus. Vai curando. Cura corações, Pai. Na paternidade, na orfandade. Na falta de amor de mãe. No abandono. No abandono. Na rejeição. Vai curando, Jesus. Vai curando, Jesus. Desde o ventre da mãe, Jesus. Vai, Jesus. Vai curando, Pai. Vai derramando, Senhor.
Vai derramando cura sobre o teu povo, Pai. Vai, Senhor. Se permita chorar. Se permita chorar. Rababassore, recantare sore, rebababassore, xerecantara bababash. Recantara chore, rebabababashore, cantara chore, rebababashe. Rebababashore, recantara chere, rebababassore. Rebababashore, cantara sore, rebababashore. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Por meu ser militam carne e espírito, é uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem. Vai passeando, Espírito Santo. Vai passeando no fundo da alma, Jesus. No fundo da alma, Jesus. No fundo da alma, Jesus. No fundo da alma. No íntimo. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda Vai as mudando, Pai. coisas de lugar. Vai mudando, Jesus. Vai mudando, Jesus. Vai mudando, Jesus. Vai mudando, Pai. Vai mudando, Senhor. Vai mudando as coisas de lugar, Pai. Vai mudando, Jesus. Vai mudando, Pai. Vai mudando, Espírito Santo de Deus. Vai transformando, Pai. Vai tirando pessoas, Senhor, dos ciclos que elas estão vivendo, Senhor. Vai tirando pessoas dos ciclos que elas estão vivendo, Pai. Vai, Senhor.
Vai quebrando, Senhor, paradigmas de pessoas que estão vivendo nos seus devidos mesmos lugares, Pai. Mesmas circunstâncias, Espírito Santo de Deus. Vai tirando, Senhor, do lugar, Pai. Vai entrando em cada casa aqui, Senhor. Cada circunstância, Senhor. Vai quebrando cativeiros aqui nesse lugar, Pai, agora. Cativeiros espirituais agora, Senhor, na mente. Cativeiros espirituais agora na mente, Senhor. Vai quebrando cativeiros espirituais agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora, Senhor, em nome de Jesus. Todos os laços de maldição agora, em nome de Jesus. Vai quebrando agora. Toda maldição hereditária agora, eu repreendo com poder e autoridade no nome de Jesus. Vai quebrando agora em nome de Jesus. Vai quebrando agora em nome de Jesus. Todo espírito de divórcio, nós damos ordem agora no mundo espiritual. Você vai quebrando agora em nome de Jesus. Vai quebrando agora em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Cadeias de opressão vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai batendo em retirada agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai bater em retirada agora. Agora. Espírito de loucura. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora. Vai bater em retirada agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de abuso que tem rondado famílias aqui nesse lugar, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Espírito de homossexualismo, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Recantere bababa chore, recantere sorere babá. Espírito de pornografia, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Rebassore xere, recantere bababa chore. Espírito de traição, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Recantere sorere bababasore rebaxerere. Espírito de mutilação, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Chorecantere basorere bababasore. Espírito de violência, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Sorre, baixore. Canta chore, bababassore, bababaxere, canta bababasso. Rebaxere, recanta, ressore, rebabaxo. Darachore. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai liberando, Pai. Espírito Santo de Deus, vai pairando sobre esse lugar, Pai. Vai pairando, Senhor. Vai pairando, Jesus. Vai pairando, Pai. Vai parando, Jesus. Vai parando, Jesus. Vai parando, Jesus. Vai liberando a unção de cura nesse lugar, Pai.
A unção de cura nesse lugar. Teu fogo arderá. A unção de cura nesse lugar. Continuamente no Unção de cura. Unção de cura. Vai liberando unção de cura. 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 Cura. Cura física. Cura física. Cura física. Cura espiritual. Cura física. Cura espiritual. Cura das emoções. Cura da saúde. Reba, chora. Cura das emoções. Cura física. Cura física. Em nome de Jesus. Se existe alguém com enfermidade, em nome de Jesus. Enfermidade. Em nome de Jesus. Enfermidade. Em nome de Jesus. Enfermidade. Em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus. Enfermidade, vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Enfermidade. Se você tem uma enfermidade, toca no lugar da sua enfermidade agora. Vai tocando agora. Pai, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura, Pai. O Senhor é que cura a enfermidade, Senhor. O Senhor é o Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é o